Bom dia. Bom dia. Que bom. Sejam bem-vindos ao Brasília Toastmaster, onde os líderes se formam. Que bom que vocês estão aqui hoje. Alguém chegando ali. Vou começar dando um guia. Começando a me apresentar também, meu nome é Nayá Lima, sou a VP aqui, representando o nosso presidente, Daniel Pina, que não vai poder estar aqui com a gente hoje. Bem, quem estiver em casa, deixe o seu microfone desligado. Se você está online, a gente usa as línguas de sinais, mas aqui eu quero palmas poderosas aí, por favor. Tente usar a palavra do dia, que daqui a pouco a nossa gramaticista vai falar. E quem está online no seu discurso, marque o PIN no vídeo, quem estiver em casa, o PIN, né? Na nossa câmera ou do timer online, para poder ficar de olho no tempo, que é importante. E só para lembrar vocês que a gente tem tudo isso, todas as reuniões está sendo gravado e lá para terça-feira ela vai estar disponível no YouTube e é sempre um momento legal também de você se rever. Convidados, vocês não são obrigados a falar, mas aqui é um local de muito, como a gente fala, de acolhimento, então não se preocupe em relação a isso. Qual é a missão do Clube do Toastmaster? Desenvolver habilidades de oratória e liderança por meio da participação ativa, da experiência inclusiva e do aprendizado contínuo. E essa é a nossa missão aqui. Temos o nosso board maravilhoso, Daniel Pina, nosso presidente, eu sou Nayá Lima, Olavo Pacelli, Laura Maciel, somos os VPs da educação nesse momento. O Douglas De Cláudio é o VPE da associação, que recebe as pessoas. A Leteia e a Raquel Ilha são as relações públicas. Temos o Thiago Gavilanes, que é o secretário. Lilian Soares, tesoureira. E, para fechar, o sargento de armas, que é o Vitor. O que é o Toastmaster Internacional? É uma organização educacional sem fins lucrativos que ensina a habilidade de falar em público e liderança por meio de uma rede mundial de clubes. Eu não sei se vocês conhecem, mas são mais de 48 países, 14.200 clubes, 270 mil membros no mundo inteiro. E essas são as organizações, são os clubes corporativos que existem no Brasil. Quem trouxe o Toastmaster para o Brasil foi a Dell, e a partir daí, outras empresas aqui no Brasil abriram, dentro das suas empresas, né, os clubes corporativos. Aqui somos um clube comunitário, ele é aberto à comunidade, e qualquer pessoa que tiver interesse pode fazer parte. E qual é a metodologia? A metodologia é uma aprendizagem experiencial. Você vem aqui para cumprir papéis realmente na prática, na chincha aqui, né, para você melhorar cada dia mais para fazer os discursos e cumprir esses papéis, né, de liderança. O que é importante também são os feedbacks dos colegas, que é sempre muito importante, muito valioso aqui. Você vai crescer e melhorar, com certeza, tendo esse feedback diário. Se vocês podem ver, a gente tem um grupo no WhatsApp também que faz esse feedback, mas aqui, né, se você faz parte, tem o seu discurso preparado, a gente dá o feedback também. E é sempre de forma honesta e muito solidário. Como eu falei, é um local, né, que você pode se entregar, né? Mentoria. Mentores experientes fazem parte da nossa equipe. Para quê? Para encorajar vocês, orientar e apoiar seus objetivos e, com certeza, para ajudar vocês a alcançar o projeto que vocês têm aqui dentro. Como sempre, é um programa individualizado. Você que faz o seu caminho. E aí a gente tem o Toastmaster Pathway, que é aí a trilha educacional que o Toastmaster disponibiliza para você. E dentro disso são 5 competências. Quais seriam essas competências? Tem competências? A primeira seria oratória. Estamos aqui para falar. Comunicação interpessoal. Liderança estratégica. Gestão, e a número 5, eu acho que é sempre mais importante também, que você tenha confiança de vir aqui e poder entregar o seu discurso e também aqui a sua liderança. Então, são essas as competências principais. E quais seriam as trilhas? São 11 trilhas de desenvolvimento, eu fico aqui à disposição, eu sou VPE, e se você tiver qualquer pergunta em relação às trilhas, eu estou disponível, e a gente pode conversar um pouquinho mais durante a semana para poder conhecer cada uma delas. Mas aqui a gente traz uma sempre para dar, e seriam estratégias motivacionais.
o que que essa trilha faz? Ela ajuda você a desenvolver a sua competência como comunicador poderoso e eficaz, trabalhar em projetos que concentram em como criar conexões com outras pessoas, compreender os princípios da motivação e liderar com sucesso pequenos grupos. Então, exatamente, essa trilha te ajuda a fazer exatamente esse projeto em relação a pessoas e como você motiva, como você lidera, que pode ser um desafio muito grande. Mais uma vez, vamos falar rapidinho de como é que é a estrutura? Eu falo sobre isso também? Tá, a gente tem 3 momentos. Vamos começar com discursos preparados, são pessoas, temos 4 discursos hoje, muito importantes, muito fechamento de trilha também, que vai ser bem legal. E são pessoas que estão há muito tempo trilhando, falando, fazendo. Então, junto com mentores, essas 4 pessoas fizeram esses discursos preparados. Depois vamos para o discurso de improviso, que é um lado mais livre, mais legal, que você vai poder se jogar, como a gente fala aqui, né, Letéia? E você vai ter aqui as propostas. E vamos terminando com as avaliações e com os relatórios, que são muito importantes. Então, são esses 3 momentos. E vocês podem votar. Em qualquer momento, o timer também vai trazer o tempo, e as pessoas elegíveis estarão aptas a serem votadas. Bem, gente, eu não quero ficar tomando muito tempo de vocês, a gente tem um tempo bem apertadinho hoje. Eu vou chamar hoje o nosso Toastmaster do dia. Eu gostaria de um aplauso bem forte, campeão de oratória nacional, Douglas. Bom dia, caros Toastmasters. Satisfação estar com vocês nessa manhã maravilhosa de sábado. Meu nome é Douglas de Cláudio. Para quem é a primeira vez aqui no clube, o Toastmaster é como se fosse um mestre de cerimônia. A gente vai apresentar aqui, conduzir toda a reunião do clube e apresentar aqui as funções, porque a gente não funciona se não tiver uma galera aqui no bastidor fazendo isso tudo funcionar. O tema da nossa reunião de hoje é o próximo nível. Eu sei que tem muita gente que ficou curiosa aí, mas eu vou traduzir agora. Eu fazia parte, não faço mais, de um grupo de amigos chamado Quarta Série. A gente se reunia basicamente no WhatsApp e a gente fazia bullying uns com os outros. Tudo pai de família. É um bullying saudável. E alguns deles me chamavam de coach. Coach, mas de uma forma pejorativa. Alguns falavam o coachado até. Tudo bem. O fato é que uma vez nós estávamos juntos e eu perguntei, tá, mas o que é que vocês entendem como coach? O que é coach para vocês? Aí um deles falou, sei. O outro disse assim, é o cara que sobe no palco, fala, e ninguém entende absolutamente nada, ainda é aplaudido. Aí eu olhei para eles e disse, eu já tinha ensaiado, eu sabia que a resposta seria algo parecido, mais ou menos isso, a pergunta, né? Aí eu disse, olha, é porque a minha mensagem não é para vocês. Eles ficaram sem entender, eu disse, eu só falo para as pessoas que nunca irão se conformar em fazer menos do que pode fazer. Eu só falo para as pessoas que nunca irão se conformar em ser menos do que podem ser. E eu só falo para as pessoas que nunca irão se conformar em compartilhar menos do que podem compartilhar. Eu não falo com todo mundo, eu só falo com os inconformados. Aí um deles olhou para mim e fez bem assim. O outro falou, tá vendo que você é coach? Tá vendo? Eu não falei? Eu disse, filho da mãe. Mas, independente de coach ou não, a verdade é que eu uso uma parte da metodologia que realmente funciona lá fora. Tá? Eu não sou coach, mas uso, estudei a metodologia e aplico na minha vida. E a metodologia, basicamente, é você entender onde você está, entender onde você quer chegar e procurar respostas para você chegar de um lugar a outro. É o como fazer. E um princípio de sabedoria que eles utilizam como ferramentas, é fazer perguntas para isso. E ao longo dessa reunião eu vou trazer algumas perguntas que são perguntas difíceis de serem respondidas assim. E aí vocês levam para casa essas perguntas e tentam responder à medida do tempo. Vocês verão que essas perguntas, de fato, faz a gente se mover, se movimentar e pensar em como sair do lugar e chegar a outro. Esse é o próximo nível. Vamos agora demonstrar, trazer para vocês todas as pessoas que fazem parte da nossa reunião, que compõe uma função do dia de hoje. Eu quero aqui chamar no palco ela, Lucinalva Santos, a nossa timer do dia. Uma salva de palmas para ela, Lucinalva. Seja bem-vinda. Olá, bom dia a todos, Toastmasters.
né? Hoje a minha função é timer do dia, e como a Nayar colocou aqui, nossa reunião ela tem uma estrutura de 3 momentos, e eu sou a guardiã do tempo, eu vou cronometrar esse discurso de hoje. Então, os discursos que serão hoje é o discurso preparado, o discurso de improviso e os avaliadores junto com seus relatórios. Peço para você que está em casa, coloque um PIN na minha fotinha lá, porque nesse momento, quando os oradores estiverem discursando, eu vou levantar uma plaquinha. Quando for a plaquinha verde, é porque passou 5 minutos. A plaquinha amarela, 6 minutos, e a plaquinha vermelha, 7 minutos, e eles terão mais 30 segundos para a apresentação. Depois disso, eles podem estar elegíveis, se ele passar de 7 minutos e 30, e antes disso, eles podem estar não elegíveis, né? 7 minutos e 30 acima. Mas de 4 a 7 minutos, eles estarão elegíveis, se eles apresentarem nesse momento. Muito obrigada e um bom dia a todos. Bom demais, muito obrigado, Lucinalva. Gente, o time é muito importante, afinal de contas, nem todo mundo tem todo o tempo do mundo. Todos nós temos tempo, inclusive, para ouvir o outro falar. Quero trazer aqui ao palco uma outra função muito importante, o nosso accounter, Olavo Pacelli. Seja bem-vindo, Olavo. Bom dia, pessoal. Eu sou o accountant. E o que isso significa? Às vezes a gente está falando alguma coisa e não sabe o que vai falar depois. Então, a gente preenche o nosso discurso com NES, com então, bem ou mais, até um prolongado. E eu estou aqui exatamente para... aqui, ó, acabei de usar vou até botar aqui daqui a pouco. Eu estou aqui para marcando, quando a pessoa discursar, quais as palavras de preenchimento que elas vão usar, estão utilizando. Depois eu ofereço um relatório quantitativo para elas. A dica que eu dou para vocês é quando você está aqui na frente, você respirar, pausar, que isso é até mais agradável do que você ficar preenchendo o seu discurso com várias palavras de preenchimento. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado, Olavo. O accounter, gente, eu acho que ele deixa você meio sequelado, de verdade. Porque eu fico caçando os entãos nas pessoas o tempo todo. Falou então, falou então. Até os melhores oradores, os mais tops, eu fico, cara, falou uma palavra de preenchimento aí, ó. Tá usando a muleta. Cara, que loucura, você fica na paranoia, tá? Cuidado. Mas é legal, é importante. Quero chamar o palco aqui a nossa avaliadora geral. Ah, tá online? Tá, desculpa. Tá online aí? Joelma Damasceno. Por favor. Bom dia. Bom dia. Pode falar um pouco da função aí pra gente? Posso sim. Sou a Joelma, estou falando do Rio de Janeiro, participo de um clube Toastmaster chamado Petromaster, que é um clube que funciona dentro da Petrobras. Eu, no Toastmaster, tenho trabalhado como diretora de divisão e estou aqui para ajudar vocês a entender como é que a reunião funcionou de uma maneira geral. Meu papel aqui é fazer a avaliação de todas as pessoas, de forma que todo mundo que participou, que desempenhou alguma função, receba um feedback de como foi e de como pode melhorar. Desejo a todos uma excelente reunião. Uma salva de palmas para ela. Tá, viu? Muito obrigado, Joelma. Gente, muito importante essa função, tá? E olha só, alguém do Rio de Janeiro está avaliando a gente aqui. Veja só o tamanho da estrutura que nós somos. A nossa próxima função é ela, a nossa Topic Master do dia. Mais uma vez no palco. Nayar, linda, seja bem-vinda. Como eu falei para vocês um pouquinho mais cedo, o discurso, o Table Topics vai ser o discurso de improviso, é a parte logo depois do café, que a gente está bem, já mais solto, e a gente vai se jogar aqui em relação ao improviso. Então, fica o meu convite para quem está online, para quem está aqui também, principalmente os convidados, para se jogar nesse momento muito importante. O que é importante? É ficar de olho na timer, que é a Lucinalva, e ela vai falar do tempo. O tempo é de 1 a 2 minutos.
ficando você está elegível, fica verde, aí depois tem um amarelinho, um e-mail, e 2 vermelho, você tem 30 segundos para fechar. Então, convido vocês a vir aqui se jogar, e eu espero que a gente tenha uma ótima reunião. Muito obrigado, Nayara. Mais uma função brilhante que está sendo desempenhada por ela, Laura Leal, a nossa Zoom Master. Uma salva de palmas para a Laura. Por favor, Laura, fala um pouco dessa função tão importante para a gente. Obrigada, Douglas. Hoje é a minha primeira vez experimentando essa função. Ok, eu não vou dar conta, não. Eu estava ouvindo meu próprio voz no meu ouvido, porque é esse nível que a gente quer trazer para vocês. A gente quer saber se vocês estão ouvindo, vocês que estão em casa ouvem a gente direitinho. Que vocês consigam assistir. A gente tem câmera aqui na frente, a gente tem câmera ali atrás, para vocês também poderem ver a gente. A gente tem toda uma estrutura para poder fazer com que o pessoal que está lá do Rio veja a gente, o pessoal que está em todos os lugares no mundo também consiga participar. Então, a gente chega aqui e monta toda essa estrutura para poder se comunicar com vocês e depois ter a gravação direitinho dentro do YouTube. Então, estou aqui fazendo esse trabalho de por trás dos panos que, se der tudo certo, vocês não percebem que ele acontece e só notam quando tem alguma coisa de errado. Então, obrigada, gente. Show de bola. Salve de palmas para ela. Vamos agora à nossa próxima função. Temos mais uma. A nossa gramaticista do dia. Ela, Lilian Soares. O palco é seu, Lilian Soares. Fala um pouco dessa função aí. Obrigada. Bom dia. Hoje eu estou como gramaticista. A minha função é um apoio de todas as outras funções e no decorrer das reuniões eu vou estar avaliando o bom ou mau uso da gramática. E para hoje eu trouxe uma palavra bem legal, uma palavra bem divertida, uma palavra bem assim para animar o nosso final de semana, para que a gente comece um final de semana jocoso. A gente comece um final de semana engraçado, divertido, cômico, que a gente possa ser assim no nosso dia a dia, apesar das nossas dificuldades, dos problemas, acordar cedo para trabalhar, estudar, que a gente possa ser sempre pessoas jocosas, tá? Eu trouxe aqui 2 exemplos de jocoso, né? Que é uma pessoa que provoca o riso, uma pessoa engraçada, divertida, cômico. Ele fez um comentário em tom jocoso. Quando está de bom humor, ela se torna jocosa. Então, se outros exemplos assim também que a gente pode usar, hoje vou tentar na minha apresentação ser uma pessoa jocosa. Os discursos do Douglas são sempre jocosos. Então é isso, vamos usar hoje com os amigos, em casa, vamos usar vamos usar no nosso coffee ali, conversando, e a pessoa que falar aqui na frente, usar essa palavra e vamos dar aquele incentivo, dar o joinha. Tá bom? É isso. Obrigada, gente. Muito obrigado, Lilian. Muito obrigado. Eu não sabia que eu seria tão jocoso aqui na frente. Tudo bem. Muito bem. Vamos agora ao momento bem esperado, os nossos discursos preparados. Não, isso. Mas antes disso, eu quero deixar uma dessas perguntas que eu trouxe para vocês. Qual resposta para um grande problema pode mudar a sua vida? Eu não quero essa resposta agora, levem para casa. Talvez isso traga uma mudança realmente na vida de vocês. E eu quero chamar aqui no palco ele, Gustavo Weidemann. Na trilha, domínio da apresentação, projeto nível 1, avaliação e feedback 2. O objetivo do Gustavo hoje é apresentar um novo discurso ou mesmo um discurso que incorpora alguns ou todos os feedbacks já recebidos a partir da apresentação do seu primeiro discurso. Quem irá avaliar o Gustavo é a Raquel Ilha. E o título do discurso é Evoluindo com cada passo, aprendendo e melhorando a cada discurso. Gustavo tem de 5 a 7 minutos para fazer o seu discurso. Gustavo, por favor, palco. Uma salva de palmas. O palco é seu, meu amigo. Bom dia a todos. Primeiramente, mais uma vez aqui, cedo, aqui com vocês. Eu estou muito mais feliz aqui por estar aqui.
E eu vou falar um pouco de como foi o meu início daqui. Eu vim para cá esperando mais vir aqui na frente e de perder esse medo, mais mais aqui de falar assim em público. E eu acho que não só eu, mas quase todo mundo que entra aqui vem com esse objetivo. Só que estando aqui, eu pude perceber que é muito mais que isso. É que se trata quase de um estilo, eu acho que de vida assim mesmo. Então vai muito além do que só vir aqui na frente e aqui falar. Porque para mim aqui ficou bem nítido que tem muito mais coisas por trás disso. E a minha primeira vez aqui, desde quando eu vim aqui pela minha primeira vez, eu pude perceber que eu tive algumas coisas em que eu tinha que dar um enfoque bem maior. E uma delas, o que eu pude lá perceber, foi quando eu vi o meu vídeo e também pelo que quase todo mundo aqui me disse, é que eu estava sempre aqui falando de uma maneira acelerada e com isso eu e aí eu acabo atropelando um pouco algumas outras palavras. E aí eu fui ver meus vídeos e lá de fato mesmo tem muitas das vezes em que eu vou falar e eu acabo falando assim lá de uma forma que está bem acelerada mesmo. E isso daí para mim o que foi meio estranho assim, porque enquanto eu estou aqui, eu tenho a percepção de que não está tão acelerado assim. E se eu for aqui falar de uma maneira com mais pausas, na minha impressão, fica que eu tô bem lento aqui, só que não, só que eu fui ver o meu vídeo e tá muito normal, assim. Foi uma coisa que eu achei meio estranho, porque eu falei: "Nossa, o que eu percebo não é o que de fato, acontece". Uma outra coisa também que essa eu tenho que dar um enfoque ainda maior, é essa questão, eu acho que de palavras de preenchimento, assim, que eu uso muito e principalmente aqui, quando eu venho aqui na frente, eu uso mais até do que eu acho que eu tô usando. Já teve vez que eu vim aqui e em menos de 2 minutos eu usei eu acho que 20 palavras, foi algo próximo disso. Então, isso daí também é uma coisa que eu tenho que dar um enfoque bem maior, mas eu já sinto que eu já estou dando, mas eu sinto que eu já uso bem menos, mas ainda eu tenho que usar bem mais e essa também é uma percepção que eu tive de que eu tenho que falar, de que eu acho que eu tenho assim que falar a todo instante. Mas não, só que olhando em casa eu vi que é muito melhor quando eu dou uma pausa, espero um tempo, respiro e aí sim falo. E mais uma vez, na minha percepção, essa pausa que é de 1 segundo e passa a impressão de que para mim eu estou tendo aqui uma pausa de 2 minutos. Mas não, ela está sendo bem rápida e fica bem melhor quando eu falo usando essas pausas. E uma outra coisa também que eu acho que eu tenho e mais uma outra coisa também que eu vi quando eu vim para cá, foi essa questão de que de que eu uso os meus assim, é que no início quando eu vim aqui, no meu aqui primeiro aqui discurso, eu estava intacto, assim, sem muito aqui me mexer. E aí eu vi que estava estranho. E o que eu fiz foi no meu próximo, que eu vi aqui na frente, aí eu disse: "Não, eu vou lá me mexer mais, vou ali me movimentar". Mas eu pude perceber também que estava de uma forma excessiva. E nesse meu último que eu fiz aqui na frente, eu vi no vídeo que eu estava mas aqui mexendo muito, assim, para lá e para cá, e também passa uma sensação não tão boa para quem está me vendo. E isso também foi uma coisa que eu ainda busco muito
que eu tenho que mais que eu tenho ainda que eu acho que ela trabalhar mais ainda essas 3 questões assim que eu disse aqui, mas acho que principalmente essas 2 últimas. E aqui para mim foi muito importante, cada vez que eu vim aqui, eu ouvia muito o que vocês tinham aqui para me dizer, e aí eu ia em casa, incorporava mesmo e tinha essa sensação de que estava certo. No início é meio estranho quando a gente ouve uma coisa que a gente fez e não foi tão boa assim, mas com o tempo eu já estou bem, eu acho que eu já me adaptei assim bastante com isso, e aí eu sinto cai- que e aí eu sinto que toda vez que eu venho aqui, eu sinto que que eu tive uma grande lá melhora, mas eu ainda sei que eu tenho que ela trabalhar mais, mas eu sinto que eu tô já no mais só que no caminho assim, e quem sabe muito mais outras vezes em que eu estiver aqui, ainda vou estar. Eu sinto que eu acho eu sinto que lá cada vez que eu venho para cá, eu sinto que eu saio bem lá bem melhor que antes. E tem até uma frase assim que eu uso muito e que eu acho que tem muito a ver com isso daqui, de que a persistência é o é não, eu me confundi com a frase, mas a persistência é o caminho do êxito. Muito obrigado, Gustavo. Muito obrigado. Bom demais. Muito obrigado por estar aqui, realmente de copo vazio. Quando a gente chega aqui de copo vazio, disposto a receber os feedbacks, que é o nosso maior presente, a gente evolui e cresce demais. O avaliador do Douglas, do Gustavo, desculpa, o avaliador do... Foi jocoso isso, né? Você me induziu ao erro. O avaliador do Gustavo, não confundi, vai ser o SMAR, o SMAR que está online. Nós temos o momento de feedback. Quem recebeu o QR Code ou acessa o nosso link no Instagram, temos 1 minuto e meio para dar... evoluímos. Agora nós temos um QR Code aqui no nosso slide. Pode acessar o QR Code e dar o feedback ao Gustavo. Nós temos 1 minuto e meio. Muito bem, 1 minuto e 30 segundos. Dando continuidade à nossa reunião, quero chamar aqui no palco ele, Lucas Ferreira, na sua trilha é Domínio da Apresentação, projeto nível 2, Linguagem Corporal Eficaz. O objetivo do Lucas nessa reunião, o objetivo Linguagem Corporal Eficaz é reconhecer a linguagem corporal usada ao falar em público e como usar gestos para melhorar o conteúdo da fala. O avaliador, ou melhor, a avaliadora do Lucas é ela, a Letéia Mello, com seus feedbacks que tiram você da depressão e ansiedade. E o título do nosso discurso, do Lucas, é Sobre Rallies e Velotróis. Legal. Lucas Ferreira, de 5 a 7 minutos, o palco é seu. Julgamos todos os dias e vamos julgar ainda muitos outros dias pela frente. Uma pesquisa de Nova York aponta que, ao formarmos um julgamento sobre uma pessoa, nós não consideramos apenas os traços faciais, mas também características às quais relacionamos esses traços. Ou seja, quando vemos alguém, a gente já considera aquela pessoa uma pessoa alegre ou jocosa, competente ou triste, de acordo com os traços. E toda vez que a gente conhece uma pessoa nova, nós temos, mesmo que de forma inconsciente, um julgamento já pré-definido. Eu vou fazer aqui uma licença poética e semi-científica para estender este estudo para outras coisas. Nós julgamos as pessoas com base em cor de pele, modo de agir, de pensar, de orientação sexual, de onde elas vêm,
dentre várias outras questões. Triste? Um pouco. Afinal, são essas pequenas ações que vão estruturando e moldando a nossa sociedade. Ao mesmo tempo, é difícil culpar uma pessoa individualmente, exceto, claro, em crimes, porque, afinal, nós somos, cada um, produto dessa sociedade. E minha provocação de hoje é: e se nós pudéssemos nos despir um pouco desses preconceitos? Se despir, se colocar uma posição vulnerável, não é fácil. Brené Brown já falava isso pra gente. Colocar na posição vulnerável é difícil, até mesmo como tirar o tênis aqui, porque nos dói, machuca. É difícil, tem muitos monstros que a gente vai enfrentando. E a partir disso, como é que a gente pode também pensar em ser responsável por causar a dor no outro? É complexo isso. E ao mesmo tempo também é um pouco vergonhoso, porque imagina que você está num sonho e de repente as suas calças caem. Complexo, gente. É mesmo de tirar aqui. E eu queria chegar para vocês com uma resposta cristalina e objetiva sobre como, de fato, a gente não pode julgar. Mas eu estaria me escondendo, na verdade, sob uma máscara de pessoa iluminada. Eu não sou uma pessoa iluminada e eu nem sei se eu quero ser. Eu gosto de errar, eu gosto de ser quem eu sou. Eu acho, inclusive, que a vida é justamente definida por esses percalços que a gente tem pelo caminho. Entretanto, minha mãe tem uma história de quando eu era pequeno que eu acho que vai poder ajudar a gente com essa questão. Quando eu tinha de 2 a 3 anos, mais ou menos, minha mãe me levava para brincar num rally que tinha formado entre as quadras 311 e 312. Um rally de lama com umas nivelações lá na quadra. Então, eu gostava muito de ir lá brincar com o meu Velotrol. E eu queria, porque queria, com o meu audacioso Velotrol, fazer todo o circuito completo. Então, estava lá eu, o Luquinha de 2, 3 anos brincando, terminando o circuito. Só que na reta final, caí e me sujei todo de lama. Para minha mãe, foi mais um dia comum. Então, ela me levou para casa, tirou a minha roupa, foi tirando aos poucos, né, porque tem muita lama, e foi me dar um banho. Entretanto, o que ela não contava era com o que eu haveria de dizer logo depois. Mãe, eu quero voltar para o rally e terminar aquele circuito. 2 anos, gente. Fui lá e dito e feito. Terminei com o meu poderoso Velotrol aquele circuito de lama improvisado. E fiquei todo feliz pela minha conquista. Qual é a moral dessa história? Bom, na minha interpretação, é que devemos enxergar o mundo pela forma como as crianças enxergam o mundo. E cada um de nós tem ainda uma criança interior. Eu ainda espero que ainda exista. Crianças não nascem com preconceitos. E mesmo que elas errem, elas são capazes de voltar, corrigir e fazer o certo, mesmo que seja um rally improvisado de lama. Minha proposta hoje, nesse sentido, é convidar vocês para a seguinte reflexão. Se nós podemos voltar ao jeito de ser de criança, nós podemos finalmente nos colocar no lugar do outro, ou melhor, nos chinelos. Obrigado. Bem, 1 minuto e 30 segundos, dando continuidade à nossa reunião e aos nossos discursos preparados. Eu quero chamar aqui no palco ele, Tiago Gavilanes. Gavilanes, acertei. Na trilha, domínio da apresentação, projeto nível 2, linguagem corporal eficaz. O objetivo, Tiago, na linguagem corporal eficaz é reconhecer a linguagem corporal usada ao falar em público e como usar gestos para melhorar o conteúdo da fala. O avaliador ou avaliadora, melhor. Mudou? A avaliadora do Tiago será a Raquel Ilha. No título,
O que fazer com as mãos? De 5 a 7 minutos. Tiago, o palco é seu. Bom, antes eu não sabia o que fazer com as mãos, agora eu não sei o que fazer aqui na frente, depois que o Lucas vem aqui e fala do mesmo tema. Pelo menos ele veio preparado para arrancar roupa, nem isso eu posso fazer, porque acabou com o meu discurso aqui agora. Mas essa semana eu fiz igual o Gustavo. Eu fui rever algumas gravações e eu sugiro que vocês façam isso, hein, gente? Tá dando um trabalho danado editar vídeo do YouTube. Reveja as gravações, por favor. E uma dificuldade que eu sempre tive, isso, coisa antiga, na hora de falar, o que a gente faz com a mão? Parece que a mão da gente fica desse tamanho. A gente não sabe se a gente gesticula, se a gente põe no bolso, se a gente põe para trás. Tem gente que segura embaixo. E eu tive um professor na faculdade, não vou citar o nome dele não, porque para não queimá-lo, coitado. Mas ele teve uma boa intenção, ele tentou ensinar oratória para a gente. Mas você pega um curso de graduação, uma disciplina de oratória, você não tem como praticar, ou melhor, ele te obriga a praticar, mas você não tem todo o preparo que a gente tem aqui no Toastmaster. E eu me recordei desse fato, porque eu sempre fui muito acanhado, sempre tive muita dificuldade de falar em público, por isso que eu cheguei no Toastmaster. E revendo minhas gravações aqui já do Toastmasters, eu vi que muito do que eu tinha receio lá atrás, eu ainda continuava e continuo apresentando aqui. Só que a gente vai num gradual, a gente vai evoluindo, vai evoluindo. E o legal da trilha é que ela vai levando a gente a perceber nossas próprias falhas. E a última participação minha como Hackmaster, gente, eu acho que eu vou editar e cortar aquilo lá, porque eu fiquei com vergonha de me assistir. Eu andava aqui de um lado para o outro, eu não parava. Se não tivesse essas marcações, eu acho que eu ia sair da câmera. E isso atrapalha muito o nosso discurso. Porque não adianta só a gente falar. O nosso corpo fala, e fala muito. Então, se a gente transmitir nervosismo, tudo que a gente está tentando passar de informação não vai ser absorvido. A pessoa ela vai prestar atenção no seu nervosismo, vai tentar entender o que você está fazendo e sua mensagem já era. Foi para o espaço. Então, o que a gente tem que fazer? Tentar ficar estável, não ficar balançando, coisa que eu já fiz muito, ainda faço. Estou aqui me policiando para não ficar balançando. Respira tranquilo. Tome consciência de que todo mundo está aqui com o mesmo objetivo que você. Todo mundo está aqui para aprender. Ficou nervoso? Respira. Foi uma dica que o Olavo mesmo deu para gente. Fica calmo. Controla a mão. Controla o gesto. Não precisa ficar acanhado. Pode fazer igual o Lucas. Abre bem o braço, gesticula, arranca a roupa se quiser, mas vem preparado para isso. E com isso, a gente vai observando e vai melhorando, passo a passo, reunião a reunião. Os feedbacks dos colegas, com a ajuda da trilha, com a ajuda dos vídeos do YouTube, eu vou falar de novo. Assistam. E com isso a gente vai vencendo a nossa dificuldade de falar, nossa dificuldade de gesticular, nosso receio de ficar aqui na frente, nossa dificuldade de encontrar o nosso espaço aqui no palco. Por fim, a gente nem olha mais para o chão. Daqui a pouco a gente não precisa fazer essas marcações. Inicialmente a gente faz como auxílio mesmo, porque não é fácil ficar aqui. Ainda mais encarando o timer, doido para o timer levantar a placa. São 5 minutos terríveis. Para mim não é nada jocoso estar aqui na frente. Nada. E nisso a gente vai. Já esqueci que eu ia falar. Isso é coisa normal. Eu sempre esqueço. E a gente vai tentando. Vai inventando, vai improvisando, vai lembrando dos temas que a Laura joga para a gente todo dia, para a gente fazer os discursos de improviso, que é outra ferramenta
que a gente tem à disposição. Usem também, não sei se todos aqui estão no grupo. Quem não tiver, pede o link para a Laura, entra, estabelece a sua meta, que ela ainda não bateu dela essa semana. Se você não cumpriu, já passei da minha, graças a Deus. E como eu não tinha um encerramento preparado para esse meu discurso, aproveitando que eu recordei lá da aula do meu saudoso professor, teve um dia que, numa dessas técnicas sensacionais que ele tinha para incentivar a gente a falar, ele obrigou a gente a decorar uma poesia e todo mundo tinha que ir lá na frente declamar aquela poesia. Imagina para mim. Super motivacional, me senti assim. E essa poesia nunca mais saiu da minha cabeça. Vocês vão prestar atenção, vocês vão ver que profunda que é. E com ela eu vou encerrar minha participação de hoje. Hoje, meu escritório amanheceu menor. No vaso do canto, nasceu um lírio. Devolvo a palavra para o Douglas. Muito obrigado, Thiago. Muito obrigado mesmo. Eu jurava que o Thiago ia terminar a apresentação assim. Assistam o vídeo no YouTube, que dá o maior trabalho de editar, juro. Que dá o maior trabalho de editar mesmo. Vamos agora para o nosso feedback ao nosso amigo Thiago. Acessem o QR Code. 1 minuto e 30 segundos. Muito bem, finalizando o nosso feedback. Quem ainda estiver realizando feedback, pode continuar. Mas eu quero chamar aqui no palco agora ela, Aletheia Mello, na trilha Liderança Dinâmica, projeto de nível 4. Reflita sobre o seu trajeto. O objetivo da Aletheia é refletir sobre o crescimento que teve durante a realização de um trajeto completo e partilhar algum aspecto do crescimento que teve durante a realização de um trajeto. O avaliador da Aletheia será Olavo Pacelli. No título, Pisquei e aconteceram 1000 coisas. De 10 a 12 minutos. Aletheia, o palco é seu. Obrigada, gente. Obrigada pelo suporte, pelo apoio. E bom dia, obrigada a todos que estão aqui. Eu sei que eu acho um presentaço para a gente ter pessoas querendo e com vontade de escutar um pouco do que a gente tem a dizer. Nem sempre lá fora a gente está tão sendo escutado. Eu vou começar, eu coloquei um slide para dar um pouco de norte, porque o meu projeto já a caminho de terminar minha primeira trilha. O 4º nível foram muitos discursos, eu super acredito em volume de discursos, então para os meninos que estão começando, façam muito, porque é igual correr, é volume, é sobre volume, a sua mente vai se acostumando com isso. Eu entrei no Toastmaster em 2020, em plena pandemia, estava um caos, e eu estava buscando uma melhoria profissional. Eu precisava fazer um movimento, sair daquela... Já tinham 12 anos que eu estava na mesma atividade e eu precisava mudar. Minha principal intenção era voltar para perto da minha família em São Paulo. E aí eu precisava pensar em outro tipo de trabalho, que era sair do público e ir para o privado, que na minha visão era o caminho. E eu buscava teatro, porque eu precisava me comunicar melhor. Eu me sentia uma pessoa muito travada, eu não conseguia me posicionar, eu não falava, eu tinha pavor de colocar minha ideia, saía de reuniões pensando, gente, por que eu não falei? Seria importante aquele posicionamento, enfim, não falava. E tropecei no Toastmaster por causa do Instagram. Fui na primeira reunião online, aquela dinâmica de reunião, eu falei, é aqui que eu entrei na primeira reunião. Na primeira reunião, onde que eu assino? Já entrei, eu tinha um mentor na época, até foi mencionado sobre a mentoria, muito funcionou, deu um match profundo com a gente. Rapidinho eu já estava, porque eu tinha pressa, eu queria muito aquilo, então eu engoli o Toastmasters, já entrei no board, porque a minha impressão era, se o membro tem muita oportunidade, imagina no board. Vou entrar no board. Já entrei como VPE, que é a vice-presidente de educação, porque eu vi naquele grupo 35 pessoas para eu conversar. Seriam 35 oportunidades de como é que será que eu funciono falando? Será que isso funciona? Isso não funciona? Bom dia para esse, não sei o quê. Mais aberta com um, mais séria com outro. E foi um mais
uma escola CVP na época, que nós tínhamos 5 reuniões à época, porque eram outros tempos, enfim, né? Era até uma distração. Eu aprendi muito e pensei, é aqui que eu vou me desenvolver, inclusive no meu formato tech, porque eu era muito low tech, eu não conhecia nada, era contra tudo, e agora eu sou muito fã de Google, de todas as ferramentas, Canva, Trello, e apliquei no meu antigo trabalho, eu trabalhava no Ministério da Saúde, um caos, eu era gerente, aí trazendo para a vida real, como é que eu trazia o que eu aprendi no Toastmaster na vida real, que eu acho que é o maior pulo do gato. E aí eu aprendi com os meninos a usar Trello, porque era como a gente se organizava na gerência do clube. E lá eu falei, vou usar o Trello, vamos ver se pega, porque planilha não estava funcionando. E eu, gente, ninguém me obedece. Eu pensava assim, não, ai, gente, ninguém me obedece. Como é que eu faço? E aí, montando um Trello, cada um fazia do seu jeito e eu, líder, me organizava conforme cada um pensava, horizontalmente, verticalmente. Quem não conhece, Super Sugira é uma ferramenta muito poderosa para gestão. E até para organizar a vida, porque agora eu uso tudo para Trello, MPA está lá, tudo está lá. E foi muito funcional aprender isso, o Google Forms para fazer pesquisa, enfim, parece trivial para muita gente, mas para mim não era. E foi aqui no Toastmaster que eu fui abrindo um pouco mais a mente para a tecnologia e seguindo avante na vida pessoal. Seguindo avante, em 21, eu me tornei a presidente. Gente, que ousadia. Mas para a época fazia sentido, eu falei, eu quero, porque de contrapartida eu não tinha muita ideia de como fazia para delegar, porque para mim é difícil, eu quero fazer, eu sou mais execução, eu quero fazer, como é que delega e fica e confia. Foi um aprendizado tão profundo, porque o líder, ele precisa confiar no time. E aí nós estávamos num ambiente de voluntários. Você precisa contar com aquilo, com as pessoas. Você não tem um jogo de ameaça, não tem nada sobre isso. Então foi para mim muito gratificante fazer o clube alcançar suas metas. A gente de novo, agora a gente já está no 4º ano, um dos melhores do Brasil. Então isso é muito gratificante e funcionou. E para minha vida real, eu usei a mesma ideia. Eu imaginava que, como voluntário, o serviço público não é tão diferente. Você precisa de um jeito um pouco mais cativante para fazer com que os seus liderados te acompanhem e gostem e queiram fazer aquilo com você. Então, quando eu saí, escutar da galera, que pena que você se vai, porque para você a gente faz de graça, assim, a gente queria tudo que você... Vamos desbravar isso? Vamos! E eu acho que ter escutado isso para mim, no final de um período que eu buscava mudar, e com a ajuda do Toastmaster, que fazia muito sentido para a minha época, foi muito gratificante. Eu não saí não deixando nada, ficou um legado, e até hoje nós somos muito amigos, e isso é bem relevante para mim. E em 22, aí eu já comecei a ficar mais experiente, e aí as pessoas já procuram mais, já me buscam mais para tirar dúvidas, então agora eu me sinto mais veterana dentro do Toastmasters e também nesses temas de liderança e de oratória. Eu acho que para a oratória falta muito, por isso que eu ainda sigo precisando discursar muito. A Nayá me ajuda, o Thiago, então, cadê o Thiago? Cadê? Você já marcou, é toda semana, porque é sobre volume. É um pouco que a gente fica sem fazer, você já perde toda a dinâmica, o jeito. Eu já participei até de campeonato de discurso, ai meu Deus, mas eu acho, super encorajo vocês, porque é falando que a gente vai, pelo menos, colocando para o cérebro que está tudo bem. Antes eu ficava assim, gente, por que que não acaba o mundo antes do sábado às 10 horas? Eu vinha desesperada. Eu acho que eu gastava mais tempo pensando que desculpa que eu ia dar para a VPE para não vir, do que fazendo o que interessava, que é pensar no tema, ensaiar e tal. E aí, em 22, eu fiz um bem bolado com um membro e a gente ficou um pouco presidente, passando o bastão aos poucos. Então, eu fiquei meio ano presidente ainda, mas sempre o cargo ex-presidente é um cargo dentro do Toastmaster, porque é como se fosse o conselheiro. Ele que é o experiente, então ele vai trocando junto com o presidente atual. Então, eu fiquei ainda 6 meses como presidente, e o Solon, não sei se nem tantas pessoas conhecem o Solon, ele ficou presidente em um outro período. Em 23 eu fui mais um pouco avante e me tornei diretora diária, até a Joelma está aqui, a gente, acho que hoje ela, é a função que ela está também, não sei direito, mas é muito desafiador porque a gente precisa olhar
para clubes que não são nossos e que a gente tem pouca interferência. Então, é estimular sem ser tão intromissivo e entender que aquele clube tem o próprio perfil. E, às vezes, na vida real, trazendo sempre para a vida real, na empresa você tem as coisas setorizadas. E você precisa entender que o financeiro funciona de uma forma, a logística de outra forma, o marketing de outra forma. E saber lidar e conduzir todos esses times para que ele trabalhe para o mesmo objetivo que o seu, não é tão simples assim, mas se trata, no final do dia, sobre comunicar-se, sobre ser empático e entender que a outra pessoa, às vezes, também está com o dia meio ruim, está com a pá virada ou está excelente, e nesse jogo do dia a dia, que também é se comunicar com bastante eficácia, no final das contas, né? Entender que o Gustavo, às vezes, não vou porque eu vou viajar. Você vai fazer o quê? Vai ter que entender que aquele membro está no tempo dele e vamos perseguir uma outra oportunidade, cavar um outro membro. E às vezes, né? Acho que a VPE é a que mais estuda essa persistência e resiliência. E é o que eu acho que uma das coisas que eu trouxe da minha carreira de Toastmaster é ser resiliente. Porque o voluntário não é simples, mas ao mesmo tempo te gratifica muito. É uma delícia ver o Lucas evoluindo, ver o Gustavo super corajoso, o Olavo, quero amassar vocês meninos tão novos e já pensando na carreira. Imagina quando vocês estiverem na minha idade, vocês estarão super avançados. E eu pensei muito tarde nisso. Quando eu vejo vocês, eu penso, nossa, como eu demorei a me tocar que é sobre comunicar-se bem. Então, vocês estão muito de parabéns. E ano passado teve a nossa conferência, que veio para Brasília pela primeira vez. Foi esse ano, né? Obrigada. Eu fiquei... Olá, obrigada. Eu peguei a atividade, a tarefinha no passado, e aí vem vindo, foi um ano aí de construção, e a gente tinha um time, e eu fui a PO do negócio todo para fazer as coisas acontecerem. Foi fora do eixo Rio-São Paulo. Isso foi muito desafiador. Teve muitas horas, né, Thiago, que participou, assim, principalmente da choradeira, que eu... Por que eu inventei esse negócio de trazer? Mas foi uma das melhores coisas que a gente fez, foi uma delícia passar, foram 4 dias bem intensos em Brasília, fazer as pessoas receberem mais de uma conferência, mas receber a experiência de Brasília. O que é Brasília? Que delícia Brasília. Então foi muito interessante para o de lá da conferência e montar um evento não é tão simples. Nós estamos sem voz. Não é tão simples. E eu carrego isso para a minha vida profissional também, porque muitas vezes, em função das minhas atividades, eu preciso organizar algumas coisas grandes e volumosas. E hoje eu faço com muita tranquilidade, não é uma coisa mais que me tira do eixo ou me tira... me tira do eixo um pouco. Que eu preciso acabar, estou que nem o Thiago, preciso e não está dando tempo. Em 24... existiu uma pressão para eu evoluir no Toastmaster, né? Sair de divisão gerenciando alguns clubes extras do nosso para Brasil. Mas aí eu acabei não topando, porque eu gosto muito do nosso clube e queria estar mais presente aqui. E profissionalmente não tem dado fazer algo muito maior no Toastmasters e profissionalmente. Então eu vim para o nosso clube fazer uma atividade diferente, que é as relações públicas. E é uma coisa que eu queria avançar, que é saber como é que chega nessa pessoa que a gente não conhece. Porque conhecendo é mais fácil, você tem outras oportunidades. É muito mais fácil encontrar com a Lília aqui, bater um papo, e conquistar um pouco, assim, será que ela vai com a minha cara, não vai com a cara? Se não foi ainda, não de imediato, eu perco a esperança, já vamos insistir. Mas e o que a gente não enxerga? Então, é um desafio, sendo bastante diferente, fazer essa parte de relações públicas do nosso clube com apoio, né? Eu acho que a gente tem um board bastante integrado. E para a vida real, eu tenho levado muito o Toastmaster, porque todo mundo me conhece na empresa como Toastmasters. E aí, porque me acompanham, enfim, né? Então eu sou sempre colocada para desafio. Então tá, Lê, você tem um projeto, e eles falam exatamente assim, você tem tal projeto, você tem 2 minutos para defender, para ver se a gente vai topar aí com você. Aí eu sou TM, na minha mente só fica assim, eu sou TM, vou tirar isso de letra. Tem dado muito certo, não teve nenhum negado ainda, então acho que está funcionando, mas principalmente porque eu falo com muita paixão.
E todo mundo que me conhece fala, aí, lá vem a Lê com a palavra, porque eu falo do TM com muita paixão. O segredo está isso em qualquer aspecto da tua vida. Eu acho que esse é o principal recado que eu quero deixar para vocês. Foram 4 anos aí de muita dedicação, porque fez muito sentido para mim. Então, encontrem o sentido para vocês, porque ser timer tem sentido na vida real. Então, tragam para a vida real, tragam amor, assim, uma paixão pelo que vocês decidirem fazer. E obrigada, volto para você. A palavra. Uhul! São 1000 coisas, não dá para falar. Bom demais, Ellen, muito bom, de verdade, te ouvir falar. Vamos dar o nosso feedback para a Letéia. Acesse o QR Code, 1 minuto e 30 segundos. 1 minuto e 30 segundos. Quem ainda continua dando feedback, pode continuar, não tem problema. E agora é o nosso momento Network Break. Vamos lá, 5 minutos. Antes do Network Break, tem um relatório da nossa timer. Vamos saber quem está elegível para a nossa votação. Lucinalva Santos. Que manhã jocosa, né? Como foi maravilhoso escutar os oradores aqui. Então tá, vamos falar de cada um. O Gustavo Vardeman, com o título Evoluindo a Cada Passo, o tempo foi 7 minutos e 2 segundos. O Luca Ferreira, com o título Sobre Rally e Velotrol, tempo 5 minutos e 11. O Thiago Gavilanes, com o título O que Fazer com as Mãos, o tempo dele foi de 6 minutos e 13. A Letéia Mello, com o título Pisquei e Aconteceu Mil Coisas, 12 minutos e 23 segundos. Todos estão aptos a serem avaliados, votados. Obrigada. Muito obrigado, Lucinalva. Vamos votar no nosso melhor discurso preparado. Todos os convidados também podem votar. Acesse o nosso QR Code. Temos 1 minuto para a votação. Bem, 1 minuto. Quem ainda está votando pode continuar. E chegou o momento tão esperado por esse Toastmaster. Network Break. Legal. 5 minutos para a gente fazer aquele intervalo, tomar um café, conversar um pouco. E aí, gente, há quanto tempo vocês estão no Toastmasters? Tem alguém que está vindo pela primeira vez? Débora, Thiago? Acredito que há 2 anos, estou vindo pela primeira vez aqui. Que legal, bacana. Então você já é lá do Leão do Norte, e aí tá participando com a gente aqui. Exatamente. Por pouco eu não fui avaliador, hein? Eita! Você queria ter ficado como avaliador hoje? Ou era para ser e aí acabou mudando? Queria ter ficado, só que para eu não conseguir confirmar a tempo. Ah, tá. Entendi. Legal. Ismar, a gente já se conhece lá do domingo, né? Daquelas práticas com. Gente, esqueci até o nome dele. Você tá com o áudio mutado. De que você está falando de domingo prático? Ah, lá do Davis. Isso, do Davis, Ah, eu não isso. tenho ido mais. Você está frequentando? Ah, então, na verdade, eu também não tenho ido mais, por isso que eu achava que você ainda estava Você que é participando lá. tradutora, não é isso? Aham. Ah, Ele legal, até lembro, entrou no eu meu lembro de você. curso, tá fazendo lá, mas ele tá com pouco tempo também disponível. É que é o seguinte, o nível de inglês lá do pessoal é bem elevado. Eu vivia perdida, a minha compreensão ela é bem baixa, sabe? Eu até falo mais ou menos, sobrevivo, mas não entendo muito. Aham. Mas tem que praticar mais, tem que praticar mais. Acho que é só praticar mesmo. Aqui a gente também tem uma vez por mês uma Eu já reunião em participei uma inglês. vez, eu já participei uma vez. Que legal. Pois é, muito legal ver o pessoal de outros lugares também participando, que é o único jeito, né, de ter gente de outros lugares aqui do Brasil e É, tal.
Eu gosto muito de inglês. Um dos meus objetivos na vida é um dia falar bem inglês. Ah, pois é, mas agora é só treinar. Pega um professor particular ou pega o Cambly. O Ah, Cambly é muito eu faço legal. aulas, faço aulas. Lá é ótimo, porque aí você tem contato com gente nativa o tempo todo, né? Todo dia. Você é Muito bom. professora de inglês também ou não? Não, eu já fui durante muito tempo. Depois que eu entrei na interpretação, aí eu fiquei só com a interpretação mesmo. Ah, você faz então aquela tradução simultânea. É isso que eu Ai, faço. isso aí é muito difícil, hein? Então, seu nível de inglês deve ser altíssimo. Tem que estar sempre treinando Mas, para não mas perder. o intérprete, ele recebe um texto antes para ele ter uma ideia do assunto ou não? Nossa, não. Queria que sempre fosse assim, mas infelizmente muita gente manda tudo de última hora, às vezes no mesmo dia. Aí não adianta de nada, é a mesma coisa que não receber, porque não dá tempo Mas de se você tem que preparar na hora. restringir as suas áreas de atuação, né? Não dá para você, por exemplo, atuar em medicina e engenharia. Não dá, né? Dá. Dá? Só que assim, a questão é o seguinte, muitas vezes, com o passar dos anos, você vai acumulando a experiência naquela área que você tem mais afinidade. Por exemplo, a medicina é a área que eu mais gosto. Então, é o que eu mais faço mesmo. Mas, ao longo do tempo, acabei ficando uma generalista. A gente acaba virando intérprete generalista, mesmo que a gente não saiba profundamente aquele tópico, se a gente souber os termos, é o mais importante, que é entender assim, o contexto, o sentido, as ideias que estão sendo passadas. Eu ouvi Aí dizer vai que esse passando. profissional é bem remunerado. Ah, é, com certeza. É. Mas Que assim, bom. pior de tudo é que agora com esse negócio de inteligência artificial, o pessoal tem desvalorizado um pouco, sabe, o valor, achando que pode substituir pela inteligência artificial. Só que aí quando eles colocam uma inteligência artificial para fazer, eles veem que não tem como. Que, Ah, que tem tem como que usar a voltar para o inteligência humano. artificial nesse caso? É, não sabia. Não, não tem. Isso que eu tô falando. Eu acho que as pessoas acham que pode. Aí, quando elas chegam lá para contratar um aplicativo de inteligência artificial e veem que perde muita coisa, aí eles veem que não, que tem que voltar com a gente. Aí a gente fala assim: ah, essa eu não quis aceitar, agora eu vou colocar o dobro do valor. Por exemplo, eu uso na minha prática, eu uso o Google Tradutor, uso o Lingui e uso o DeepL, mas no final você tem que fazer alguns ajustes. Claro, não. E Ah, os humanos sempre vão passar algumas coisas que a máquina nunca vai passar, que é realmente essa parte da emoção, né? às vezes É, aparecem umas coisas bem esdrúxulas nesses que eu mencionei. aham. Não, com certeza. Qual área que ele está perguntando aqui, Thiago, né? Então, um pouquinho de toda. O meu currículo é bem engraçado, assim, eu sempre gosto de fazer a estatística de cada mês, de quantos eventos que eu fiz de cada uma das áreas diferentes, assim. E esse mês, por exemplo, eu fiz muito evento de finanças. Aí eu tive um acompanhamento no Banco do Brasil, outro no Tesouro Nacional. Então, assim, diferentes partes da finança também, não é só um tipo específico, às vezes. Eu perdi um pouco da sua área de atuação. Você é palestrante? Não, eu sou intérprete de É, conferências, que faz isso. simultânea e consecutiva, né? Uhum. Aí eu faço Agora, aqui a oratória justamente porque me ajuda a estar lá no palco, porque muitas vezes a gente tem que fazer interpretação do lado do orador e tem que ser um palestrante, só que no outro idioma, com o mesmo nervosismo. uma grande lacuna que eu vejo nos falantes nativos é que eles não têm empatia com o não falante nativo. Verdade. Fala Eles falam, rápido, eles né? querem falar na mesma velocidade que eles falam com o nativo. Tem que dar um tempo, selecionar o vocabulário. Se brincar, É. acelera para mostrar que sabe, né? Não, e eu acho que o mais importante é que continuem assim, para a gente continuar com o nosso trabalho, porque eles fazem isso e a gente vai lá e interpreta o que eles estão falando. A Então, gente eles não têm literalmente nenhum. interpreta o que eles estão falando para o outro idioma, não é só uma questão de palavra por palavra, a gente E nem interpreta com as você, ideias. eles não têm nenhuma empatia, não dão uma pausa entre uma ideia e outra. Muitas vezes é só loucura, ouvindo e falando ao Eu, mesmo tempo, e o cara lá, eu lá atrás dele.
Eu já vi Yeah. palestrantes que ele dá uma ideia, aí ele dá uma pausa, aí ele continua. Eu falei, nossa, que pessoa maravilhosa essa. É, Até mas em é bem português, raro, né? infelizmente. Até em português a gente precisa disso, imagina. Pois é. Mas é muito divertido, Tiago, é você esteve diversão. no Debate Masters, não teve, há poucos dias? Que Sim, legal. estou visitando. Apareça mais vezes. Ah, posso aparecer sim. Dia 22 agora, na próxima quinta, são discursos. Temos 2 discursos. Vamos, eu tô no grupo Mas o aqui. debatezinho de improviso lá no Table Topic sempre tem lá. Sim. Aqui não tem grupo de WhatsApp para passar de última hora o link, não, né? Acho que o Não, link é mas sempre se lá você quiser, eu no coloco o meu Linktree. contato aqui, eu te passo. Mas aqui é o mesmo link que você usou aquele dia. Ele é É, constante. Você sim. tem? Tem, eu posso participar sim. Eu digo o link daqui, né? É Ah, pro Simpla, né? Aqui, Raquel. Aqui tem no Instagram, tem o Linktree, que aparece na parte Ah, do perfil mesmo. sim, é porque é muito bom do WhatsApp que lembra, Bem, vamos Vamos. encerrar aqui o nosso Network Break, a nossa feijoada, que rolou uma feijoada aqui em Brasília. Por isso eu estava tão interessado nesse Network Break. Muito bem, chegou o momento tão esperado da nossa reunião. Para aquecer vocês, mais uma pergunta que talvez gere uma reflexão. O que não está claro em sua vida e que, se você descobrisse agora, faria total diferença? Lembrando que eu não sou coach, estou fazendo apenas uma pergunta de reflexão. E para realizar esse momento tão esperado do nosso Table Talks, os nossos discursos de improviso, eu quero chamar mais uma vez ela no palco, Nayá Lima. Salve de palmas para ela. Olá, gente. Então, é a parte de improviso, como eu falei no começo, chama Table Topics, e eu vou trazer aqui um assunto para você improvisar. É importante você ficar de olho na nossa timer do dia. Em casa, pina se puder também, se for participar. E como é que funciona? 1 minuto, você vai estar, para estar elegível, você tem que chegar a 1 minuto, ela vai mostrar a plaquinha verde, 1 minuto e meio amarela, 2 minutos, acabou o seu tempo, então feche, porque você tem até um pouquinho, 30 segundos, 30 segundos, uma choradinha para você terminar. E aí você está elegível para participar, como a gente fez antes para os discursos. E para começar, eu vou pedir uma participação aqui de uma pessoa que acabou de chegar da China. Quem é? Quem? Laura, eu não vou nem perguntar se você quer. Venha. Olá, palmas. E lembrando da palavra do dia, jocoso. Desculpa aí, jocoso, que a gente vai dar o joinha para você. Então, Laura, Agora sim. vamos essa viagem. Essa já é a pergunta? Não, ainda não. Só fazendo um quebra-gelo. Só um quebra-gelo. Gente, a viagem foi uma delícia. Se deixar, eu vou ficar aqui o dia inteiro falando, mas eu tenho muitas fotos. Depois a gente vai se encontrar e eu vou mostrar e contar tudo. Deu algum problema aqui. Eu vou contando. Vai lá. Vamos lá, coisas diferentes que eu vi na minha viagem para a China. O café da manhã, ele é tipo almoço ou jantar. Então você chega e tem macarrão, arroz, frango, carne. E essa foi uma coisa que de início eu fiquei meio assim, estranho. Mas aí qual que é o pulo do gato? Eles fazem café da manhã, 7 da manhã, almoço meio-dia e eles jantam 5 da tarde. Então depois de um jejum de 14 horas, você acorda com fome para bater um pratão, gente. Terceiro dia lá, eu já tava lá mandando para um frango de manhã cedinho e funcionou, entendi por que funciona. Bem legal de descobrir coisas novas. Beleza, você fez seu Table Topics, foi maravilhoso, parabéns. Obrigada. Nela. Brincadeira. Vamos lá. Bom. Você é uma mentora, não é? Sim. E a gente tem vários mentores aqui também, não tem? Mas aí a pergunta para você é, qual foi os mentores que influenciaram você? E como é que eles impactaram você nessa jornada? Dentro dos seus Masters. Dentro do Toastmasters da sua vida. De você tem de 1 a 2 minutos e meio. Palavra do dia jocoso é com você, Laura. Qual que é seu? Obrigada, Naya. Que nem a Lê, eu cheguei aqui em 2020, no meio da pandemia, mas eu cheguei 6 meses depois, ela já era VPE, já era uma pessoa que não foi minha mentora direta, mas que já chegou chegando. Ela falava, olá, vamos discursar? E eu assim, não. E ela vai.
você vai hoje. E foi assim que eu fiz um nível, aí depois eu fiz o nível 3, e aí eu só empaquei porque não tinha mais ninguém me empurrando. Minha mentora oficial, que me apoiou realmente no dia a dia daquela época, foi a Rejane. E ali, ela tem um jeitinho um pouquinho mais diferente. Ela é mais quem vem, e aí ela vê o que você está precisando, e aí ela te dá uma ajuda ali, e depois ela lembra para você que, na verdade, você prometeu uma coisa e não cumpriu, e vai te fazendo fazer o que você precisa fazer para alcançar seus objetivos. Eu cheguei aqui no Toastmasters porque eu sentia que falar melhor, me comunicar melhor com as pessoas, independente do que eu fosse escolher como carreira, seria muito útil para mim. E assim que nem o Gustavo, eu falo muito rápido. E eu falo rápido e não percebo, e eu tenho essa dificuldade. Então, eu queria conseguir falar de forma mais tranquila, mais, não pausada, mas bem pronunciada, ainda estou trabalhando nisso, inclusive. E eu queria estar presente num lugar em que eu conseguisse me expor sem ficar com medo de ser julgada, ou melhor, sendo avaliada de um jeito bom. E foi um lugar que eu consegui encontrar isso. Informalmente surgiram várias outras pessoas que eu admiro e para quem eu falo, cara, você faz isso de um jeito muito incrível, como que eu posso fazer que nem você? Então, aqui dentro do clube a gente tem o Alessandro, que é uma pessoa maravilhosa, que não está aqui hoje, e que arrasa nas automações e nas coisas de internet, de inteligência artificial. Eu adoro conversar com ele. E é uma coisa que, quanto mais você vem, mais você conversa, inclusive recomendo para todo mundo, conversa um monte, mesmo que as pessoas estejam com cara de não sei o que falar, as pessoas vão desenrolando, que você pode descobrir muitas amizades boas dali e aprender demais. Acho que agora já está quase no fim do tempo, então obrigada, Nayá, pela chance. E agora deixo com vocês o palco. Muito obrigada. Então tá, é isso. Então aprenderam como é que faz? É assim, se jogando mesmo. Eu vou abrir para quem está online, quem está interessado em participar. Vamos lá. Temos o Tiago, Ismar, Débora, quem levantou a mão? Então vamos lá, Tiago, Leão do Norte, seja bem-vindo. Tudo bem, Tiago? Tudo ótimo. Que bom. Seja bem-vindo aqui a Brasília. Obrigada aí por participar. Como é que está a vida, Tiago, nos últimos meses? Essa vai ser minha pergunta, entendeu? Para você. Não precisa responder Certo. ainda. Não responda, não responda. Em relação aos últimos 6 meses da sua vida, eu gostaria que você falasse qual foi o seu maior desafio nos últimos 6 meses e como você lidou com ele. E que, de certa maneira, trazer aí alguma dica para a gente, tá bom? Você tem de 1 a 2 minutos, a palavra do dia é jocoso e a tela é com você. Um dos meus maiores desafios dos últimos 6 meses, ou pelo menos que eu elenco como um dos maiores, foi um projeto que eu fiz a gerência. Eu elenco como um dos maiores porque foi muito bom, muito desafiador, e ao mesmo tempo eu tive uma questão emocional com ele. Eu fiquei feliz, porque eu gosto de gerir projetos, de fazer as coisas acontecerem, e tive essa oportunidade, mesmo que o meu cargo não seja de gestor e nem um cargo mais alto. Eu trabalho como desenvolvedor em uma empresa grande e eu sou júnior. Só que, mesmo júnior, eu tenho uma habilidade de gestão de projetos. Então, esse projeto ele envolvia uma lei que a gente vai implantar, uma CRT, uma nota técnica do CRT do MEI, onde a nossa empresa vai começar a atender também MEIs, né? Que é o microempreendedor individual. Nessa nota técnica, não sei se vocês sabem, mas o fiscal brasileiro ele é muito complexo. Então, além de ler a nota técnica, você tem que ter noção geral. E aí você acaba estudando, no caso eu, acabei estudando outras leis, outras regras, os fluxos da empresa, os CFOPs, o CSOSN, o CST, mas eu não sei nada disso. Bom, chega a ser engraçado, chega a ser jocoso, mas mesmo sendo desenvolvedor, é isso que a gente precisa para fazer. E aí as habilidades de gerir um projeto, toda a complexidade, me ajudaram. Elenco como o maior desafio, não por ser o mais difícil, mas por sim ser difícil, mas que eu tenho as capacidades de arriscar, de conseguir chegar ao final. Então, foi prazeroso, no nível de dificuldade que eu gosto e que eu sou capaz. Muito bom, Thiago, obrigada. Que legal você estar dando esse apoio ao MEI, que sempre precisa, essa figura, né? O microempreendedor precisa aí desse apoio. Parabéns.
Eu vou chamar mais uma pessoa do online. Eu acho que a Débora está interessada, né, Débora? Seja bem-vinda, Débora. Tudo bem? Hã? Débora, eu vou falar aqui para você o desafio, tá? Você tem de 1 a 2 minutos, lembrando da palavra do dia jocoso. Tá bom? Débora, se você pudesse eliminar uma barreira do seu caminho, qual seria e por quê? Então, a tela é com você, 1 a 2 minutos. Bom, eu poderia eliminar a barreira do medo de falar em público, justamente essa. Por mais que eu tenha porque as pessoas falam que quem lê muito acaba que adquire muitas palavras, e eu gosto muito de ler e não consigo colocar em prática. Eu tiraria essa barreira de ter o medo. Inclusive agora, só de estar falando aqui, eu já começo a tremer as mãos, passar basicamente mal, a voz treme, e eu tiraria exatamente essa barreira do medo, do nervosismo de estar aqui falando em público, falar para alguém que eu não conheço. E ainda tem a questão, eu sou professora, falo em público todos os dias com os alunos, tenho essa liberdade de falar com os alunos, mas aí quando chega no adulto, no diferente, eu começo a passar mal. Então eu tiraria essa barreira, né, que é ter medo, ter nervosismo e passar mal falando. E acho que seria essa. Obrigada. Eu que agradeço. Muito bem, Débora. É assim mesmo. Se joga, venha para o Toastmaster, que a gente está aqui todo dia, como já foi falado. Adoramos ler também, temos o Clube do Livro, né, Tiago, Laura? Amanhã temos uma reunião, então venha. Gente, vou abrir aqui para vocês, vou fechar agora com o último, que a gente está bem apertadinho hoje. Quem quer participar? Se jogar aqui. Agora, é a hora. Venha! Uhul! É isso aí! Eu gosto assim. Lembrando, 1 a 2 minutos, 30 segundinhas, choradinha. Palavra do dia jocoso. Como é o seu nome? Seja bem-vindo. Olá, obrigado. Qual é o seu nome? Olá a todos, bom dia. Meu nome é Lucas Neri. É a primeira vez aqui, Lucas? Minha segunda vez. Ah, legal. Seja bem-vindo, tá? Então, Lucas, vamos ver aqui. Como é que você define sucesso para si mesmo? Essa é uma definição que vem mudando há muito tempo, mas para você, o que é sucesso? Então, de 1 a 2 minutos, o palco é seu. Olá. Bom, falar de sucesso se remete a gente a tornar feito e bem feito o início de determinadas coisas. E além do início, também darmos concluído de uma forma gradativa os nossos finais. Acredito que sucesso, muitas das vezes, a gente pode definir comumente de que é algo que a gente fez e não errou. Mas muitas das vezes sucesso significa você verificar tudo aquilo que você falhou e tornar devolver com uma resposta muito positiva e de forma a mitigar os efeitos que te levaram a errar e corrigi-los, né? Sucesso, para mim, é você, numa manhã de sol, você se deparar com uma chuva e você ter esquecido o guarda-chuva. Mas, no meio do seu caminhar, você se deparar com um camelô que está ali vendendo um guarda-chuva e você comprar dele e saber que você deu um ganha-pão para ele naquele dia, naquela ocasião. Assim eu defino minha palavra sucesso. Muito bem. Obrigada. Valeu. Valeu mesmo. Legal. Foi bom ter lembrado isso. Eu estava lá em Porto de Galinhas, daí o meu bronze, né? Mas teve um dia que choveu, que é uma época que chove muito. E o que aconteceu? Cadê o guarda-chuva nessa hora, né? Então, realmente, é legal ver essa parte aí do sucesso. Às vezes, você está ajudando o microempresário, o pequeno, e são as coisas pequenas. E eu fico muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. E se querem mais, voltem o próximo, tá bom, gente? Eu vou retornar aqui com o Douglas
Muito obrigada. Muito obrigado, Nayara. Muito obrigado. Parabéns pela sua participação. Parabéns por todos aqueles que se desafiaram. Encarar aqui o palco não é fácil, mas é muito bacana ver a disposição e vir aqui na frente, ainda que seja a primeira vez, e encarar esse desafio. Vamos ao nosso relatório da nossa timer de hoje. Quem está elegível à votação no discurso de improviso? Lucinalva Santos. Olá, gente, como é jocoso ouvir todos vocês. Então, a Laura, o tempo dela foi 2 minutos. Tiago, que está online, lá do Leão do Norte, 1 minuto e 51. Débora, que está online, 1 minuto e 10. Lucas, 1 minuto e 22. Todos estão elegíveis. Obrigada. Legal, muito obrigado, Lucinalva. Agora vamos votar no melhor discurso de improviso. Então, acessem o nosso QR Code e temos 1 minuto para nossa votação. Muito bem, tempo encerrado. Quem ainda estiver votando pode continuar votando. E vamos para para o feedback de todos os nossos avaliadores. Quero chamar aqui no palco, ou melhor, na nossa tela, Ismar Magalhães, que irá avaliar o Gustavo, no título Excluindo com cada passo, aprendendo e melhorando a cada discurso. Ismar, você tem de 2 a 3 minutos para avaliar o Gustavo e a tela é toda sua. Bom dia a todos, membros e convidados do Toastmasters Brasília. Gustavo, eu o parabenizo imensamente, tendo em vista a nossa conversação prévia a esse discurso, em que você me apontou os itens que eu avaliasse. Eu costumo dizer que há várias maneiras de se posicionar diante do conhecimento, da consciência de possuir ou não o conhecimento. E você está entre aqueles no mais alto nível, ou seja, que tem a consciência de que precisa adquirir algo. Isso significa humildade, primeiro passo para a evolução na aprendizagem, no autodesenvolvimento, na aquisição do conhecimento. Meus parabéns por isso. Você está no caminho certo. Eu gostei do seu discurso porque você se entregou. Você expôs o que você realmente é. Você colocou das suas dificuldades, você foi autêntico. Mas lembre-se, é um clichê, mas vamos relembrar. 75% das pessoas têm ojeriza a falar em público. E nós não estamos sozinhos, por isso que estamos aqui para melhorar. O seu nervosismo realmente é notável, mas o lado positivo é que você o vence e o coloca no palco e enfrenta que você quer melhorar o seu nível de comunicação oral. Mais uma vez, ponto positivo para você. Em relação à sua gesticulação, eu acredito que ela seja muito boa, mas talvez ela pode ser um pouco mais contida. Mas se eu tivesse que optar entre boa ou ruim, eu diria que está boa. E você delimita a sua gesticulação, você não a amplia muito porque não se deve fazer ou não se aconselha. Eu vejo que faltam para você palavras, você fica realmente procurando palavras, você prolonga o finalzinho da oração e você usa muito os preenchedores. Eu não sei se é o caso, mas eu sugiro, assim, uma leitura mais variada, porque talvez, sugestão, talvez lhe falte vocabulário, mas isso aí é facilmente resolvido. Em relação ao balanço, você não balançou muito, pelo contrário, aqui está a minha sugestão, desafio, que você se movimente para os lados e para a frente, principalmente para os lados, mas às vezes quando você quiser enfatizar algo, você pode ir à frente, mas se movimentar um pouco para os lados, você ficou muito fixo. Então essa é a minha sugestão para a melhoria e realmente em relação aos preenchedores, nós temos aí um campo de melhora.
Mas no mais, você está de parabéns, você deu conta do recado, você está consciente do que você precisa melhorar. Bom discurso e eu quero ouvir o seu próximo discurso, que eu tenho certeza que você vai vencer os preenchidores e a falta de vocábulo. Muito obrigado. Muito obrigado, Ismar. Parabéns, Gustavo. A gente vê naturalmente a sua evolução, uma grande evolução. Muito obrigado. E eu quero chamar aqui o palco, a Leteia, que irá avaliar o Lucas Ferreira, no seu discurso sobre rallies e velotron. A Leteia, o palco seu. Obrigada. Vamos lá, vamos lá. Lucas, gente, preciso compartilhar com vocês como ele é preparado. Avaliar o Lucas é a segunda vez já, e eu já fico, meu Deus, tensa, porque ele é muito preparado. Eu sempre falo que é importante se preparar, mas ele realmente me surpreende, porque ele escreve todo o texto, ele marca o que ele vai fazer em cada momento. Então, ele tinha na mente já toda a elaboração de quando chegaria a hora do chinelo, a hora do boné, a hora estava escrito, negrito, que mensagem que ele quer passar. Então, quando você prepara, lê o projeto, é diferente, não tem como não ter resultado positivo. Então, parabéns por isso, Lucas, que permanecesse em várias esferas da sua vida, porque se preparar realmente é um gancho para você ser sempre melhor e bom naquilo que você se propõe fazer. Sensacional. Eu achei fantástico que você chegou, você tem uma impostação de voz, para mim, invejável, porque eu gostaria de ter uma impostação mais, eu treino em casa, tal, para ser, porque passa um pouco de autoridade. A voz feminina, às vezes, a gente tem que treinar um pouco mais, né, porque ela não é tão enfática, mas você chegou já poderoso, falando sua frase de efeito e jogando o chinelo. Nesse trecho, acho que a única coisa que ficaria mais impactante é fazer um pouco mais devagar, como é no início, para as pessoas terem mais consciência sobre o que você está fazendo, para gerar realmente um mega impacto de início. Você falou a frase, já jogou o chinelo, já foi para fazer com um pouquinho mais de time para todo mundo assimilar. E você teve um efeito também. Seus gestos, assim, inquestionáveis como eles são aperfeiçoados ao que você fala. Não é nada ali posto por acaso, ele tem um significado o tempo todo. Teve um momento que você falou sobre o enquadramento, a moldarmos a sociedade, e você foi ampliando os braços. Eu achei que ficou bem, bem bonito de ver quando a gente está aqui alcançando cada palavra ao aumento do que você queria dizer. Achei isso brilhante. E também o próprio discurso em si, ele tem um começo, meio e fim, ele não é perdido, você consegue começar e terminar a ideia, e ainda com uma analogia, que eu acho que é quando a gente fixa mais a ideia, você trazendo, além de ser muito importante e relevante, quem está discursando falar uma história pessoal, você trouxe a infância, né, que isso é cativante para a gente, e fazendo todo o contexto com o que você queria dizer. Talvez, assim, o que eu colocaria para melhorar é a questão do olhar. Tem algumas horas que você fecha os olhos e olha para cima, como se você buscasse o texto ou buscasse a respiração, por isso que você quase não tem palavra de... Acho que nem teve, eu não... Achou? Ninja. Eu fiquei dando uma caçada, porque ele busca no respirar, eu acho que esse momento que ele fecha o olho, e você se conecta bastante ai meu Deus, com o público, mas precisava talvez trazer mais para o horizonte, ele fica muito para cima. Olha para cada um assim, ó. Olha para o Lucas, olha para o lado, olha para o Gustavo, principalmente porque a gente está num ambiente ok. E para desafiar, você tem um discurso aí de mentoria. É um desafio não relacionado à técnica, mas a você buscar alguém que foi relevante para você nessa caminhada e trazer essa história, tá? Obrigada, Lucas. É sempre incrível. Muito obrigado, Ale. Eu costumo dizer que se eu tiver meio para baixo, meio deprê, eu vou ligar para a Ale e pedir um feedback dela. Eu tenho certeza que vou ficar muito melhor. Raquel Ilha, gostaria de chamar a Raquel, que irá avaliar o Tiago. Raquel, a tela é sua, está aí? Sim, estou aqui. Então, vou avaliar agora o Tiago. Tiago, é sempre divertido ouvir o seu discurso, muito jocoso.
ouvir o seu discurso, porque realmente você traz um ar de alegria. Acho que você deve ser até um pouco influenciado pela sua grande amizade de Aletheia, porque vocês dois são a alegria, assim, do Toastmasters Brasília. Eu acho isso muito legal e é natural para vocês. Eu acho isso muito legal mesmo, muito interessante. Você foi muito bom nas suas colocações, você soube usar bem as mãos e é muito legal que você soube usar bem as mãos. Por quê? Porque você foi coerente com o título da sua apresentação. E você soube respirar, você ensinou pra gente o que que a gente tem que fazer nos momentos de nervosismo, como usar as pausas, se controlou até no balançar. No início você estava se balançando e você percebeu que você estava se controlando para não balançar mais. E falou também de um momento que você caminhou muito no palco e que dessa vez você estava tentando ficar mais com as raízes no chão ali e se movimentar um pouco menos, ou pelo menos controladamente. Então, suas dicas foram valiosas. O que você pode trabalhar, e que na verdade também é um desafio para todos nós, as variações vocais. Isso é algo que eu tenho muita dificuldade e que eu vejo que todos nós temos um pouco de dificuldade de realmente gritar na hora que for dar uma ênfase em algo mais que você está querendo chamar atenção e falar de uma forma mais suave, até quase sussurrando em um momento que você quer que as pessoas que não estão prestando atenção prestem atenção em você, porque gera esse contraste de vozes. Isso é algo interessante de você usar. E no geral, eu realmente achei a sua apresentação muito, muito bem estruturada. Então, eu não tenho mais muitos desafios que adicionar, porque você falou de todos os desafios que eu iria propor. Então, não tem muito o que falar. Foi muito, muito bom. Parabéns. Muito obrigado, Raquel, de verdade. Seu feedback é realmente presente. Quero chamar o palco o nosso próximo avaliador, Olavo, que irá avaliar a Aletheia. Olavo, de 2 a 3 minutos, o palco é seu. Hoje eu tenho a segunda função mais difícil, depois somente do Toastmaster, que é o Douglas, que é de avaliar a Aletheia. Ela está aqui, como ela comentou no discurso dela, há 4 anos, e você pode ver todo o progresso que ela teve com os slides dela. Quero comentar deles, limpos. Esse final de semana, essa semana eu tive que participar de um evento, tinha vários slides, cada coisa totalmente lotado de informação, você nem quer ler eles. O da Aletheia é uma coisa simples. 2020 eu entrei, 2021 eu peguei uma função, 2022 eu peguei presidência, tudo isso então ficaram limpos e ficaram claros, que é excelente. Muito tempo atrás, não sei se você vai lembrar, eu estava conversando, eu, você e a Rejane, e eu acho que eu usei alguma palavra em inglês. Aí você falou, eu quero algum dia fazer isso. Você fez isso hoje. Você estava falando que você era low-tech, que é inglês, mas eu acredito que para você já deva estar no vocabulário. Eu queria prestigiar você com isso. Outra coisa que eu achei bem legal foi quando você estava nessa mesma vibe da tecnologia, você comentou do Trello, que eu achei bem interessante, você dá uma dica para todo mundo, como que isso é importante na questão da gestão, e você também incorporou isso na sua vida. Outra coisa que eu achei incrível também foi você incluir a plateia. Às vezes a gente está aqui, eu sempre gosto de começar o meu discurso com uma pergunta, levanta a mão quem faz isso, isso e isso, e você conseguiu fazendo isso. Eu adorei ver o Gustavo, adorei ver o Lucas discursando, que é muito importante. E por último, mas não menos importante, você falou claramente da sua trajetória. Quando eu estou aqui na frente, tenho muita dificuldade de falar da minha vida. Então, normalmente escolho um tópico e um hobby, que não é tanto da minha vida, mas aqui você falou da sua vida de uma forma tão calorosa, assim, que a gente se sente parte dela, que eu fico muito feliz. Agora começa a parte mais difícil, que é o que ela pode aperfeiçoar. Durante o discurso dela, ela falava alguma coisa e depois ela repetia a frase. Eu contei 3 vezes você falando isso, o que acabou mais pra frente sendo ruim, porque você quase estourou o tempo. Então, talvez se você não tivesse repetido essas 3 frases, você teria conseguido ser mais consciente na questão do tempo. Para desafiar a si mesmo, o que eu pensei foi, até o final do ano, você discursar mais uma vez. Ela está indo para o 5º nível e cada vez fica mais difícil. Hoje mesmo ela teve que discursar entre 10 a 12 minutos.
Eu não sei como é que é no nível 5, mas eu lembro da Raquel, que está aqui com a gente, veio fazer um discurso de 20 minutos. Então, até o final do ano, eu quero ver pelo menos mais um discurso. Outra coisa que eu queria fazer, eu sou accountant também. No seu discurso, você falou por 12 minutos e 23 segundos, você usou um AI, 2 enfins, 2 S, um NE e um I. E depois eu vou dar o feedback na questão da accountant, na questão da sua avaliação. Mas muito obrigado por esse presente que você deu hoje. Salve de palmas para a Letéia, pessoal. Muito obrigado, Olavo. Muito obrigado. Quero chamar o palco a nossa timer do dia. Vamos saber se todos os avaliadores falaram no tempo previsto. Por favor, Lucinalva. Então, o Ismar Magalhães, que avaliou o Gustavo, o tempo dele foi 3 minutos e 26. A Letéia Mello, que avaliou o Lucas, 3:29, bem na risca, né? Raquel Ilha, que avaliou o Thiago, 2 minutos e 21. O Olavo Pacelli, que avaliou a Letéia, 2 minutos e 46. Todos estão elegíveis. Bem, agora vamos para a votação do melhor avaliador ou avaliadora. Por favor, acessem o QR Code. Vamos votar. Temos 1 minuto para essa votação. Bem, encerrando a votação. Quem ainda está votando pode continuar. Eu quero trazer ao palco o nosso accountant com um relatório da nossa reunião. Por favor, Olavo, 3 minutos para trazer esse relatório, que eu vi que é bem detalhado. O palco é seu. Mas está meio confuso também. Bom dia, pessoal. Eu sou a accountant. Eu vim aqui registrar as palavras de preenchimento das pessoas. A Naya Lima, que ela começou explicando como que funciona o Toastmaster, então ela teve um tempo muito amplo para falar, o que trouxe muitas palavras de preenchimento também. Foram 4 NES, 2 entãos, 1 A, 9 S, 7 Is, 1 AI e 1 AI. O Douglas, que também ficou bastante tempo aqui, por ser o Toastmaster do dia, ele teve 1 mais e 2 S. No discurso do Gustavo, ele teve 2 uns, que a gente usa quando a gente não está tão sabendo o que vai falar na hora, então a gente usa a palavra de preenchimento. Foram 11 S e 5 Is. Porém, no seu discurso anterior, que eu fui o seu avaliador, eu consegui pegar com o Ismar as palavras de preenchimento, e você teve bem mais, então mostra que já está tendo progresso. O Lucas, que era o que a Letéia comentou, foram 2 S e 1 Is, que acabou sendo ruim, né? Para mim, eu tô lá tentando caçar alguma coisa e não achei nada. O Thiago, que trouxe a questão do nervosismo, teve 1 bom e 1 mais. Falando 6 minutos, teve só isso também. A Letéia, eu já comentei durante o discurso. A Lucinalva, que foi a nossa timer, ela teve 1 então e 1 é. A Lilian teve 1 tá e 1 i. Eu tive 1 é. A Joelma teve 1 i, porém ela vai falar mais depois de mim. Então, vai saber. A Raquel... Ah, não, pera. A Laura, no Table Topics, ela teve 1 então, 2 mais, 1 é e 3 IAIs. Porém, quando ela faz um massa, ela não teve nenhum. E eu pude perceber que quando ela poderia ter usado uma palavra de preenchimento, ela só respirou e continuou falando. O Thiago, do Leão do Norte, ele teve 1 é prolongado. A Débora, eu não sei de onde que ela é, ela teve 1 bom e 1 né, e 1 é também. O Lucas Neri teve 4 E's e 1 i. O Ismar, que estava avaliando o Gustavo, ele teve 1 é, 1 i e 1 assim. A Letéia, ela já teve, na avaliação do Lucas, ela teve 1 então, 1 mais e 1 assim. A Raquel, quando avaliou o Thiago, ela teve 5 S. E eu também gostaria de falar do Thiago, do Leão do Norte, da Letéia durante o discurso dela, e do Lucas, que quando eles estavam discursando, eles fizeram a mesma coisa que eu comentei com a Laura. No momento que eles poderiam ter utilizado uma palavra de preenchimento, eles respiraram, tiveram calma e pularam essa parte e conseguiram o seu discurso. Muito obrigado, pessoal, e até uma próxima. Muito obrigado, Olavo, muito obrigado. Quero chamar agora ao palco
a nossa gramaticista, com um relatório também muito detalhado, Lilian Soares. Vem para cá, Lilian. Bom, depois da reunião de hoje, vamos ter um final de semana bem jocoso. Foi muito bom essa função, muito enriquecedora para mim. Anotei bastante coisa, então obrigada, Nayá, pelo convite assustador. Obrigada, Laura. Me ensinou, me treinou, me ajudou bastante. Então, sim, espero acrescentar um pouquinho. Nos discursos ensaiados, assim, teve bastantes falas eloquentes, claras, teve palavras novas, né, para enriquecer nosso vocabulário. A palavra do dia, parabéns, Gustavo e Lucas, usaram nos discursos de vocês. Também, assim, algumas falas, teve algum gerundismo, né, que é o vício de linguagens, que teve algumas palavras, assim, algumas que eu anotei aqui, tá? Mais até, teve umas 2 vezes usaram mais até, assim. Tô dando, né? Colocar estou dando. Gente fez. Informalmente ela está correta, mas numa fala formalmente, substituir talvez por nós. Nós somos, nós tinha. Nós somos, nós tínhamos. Tá? E é isso, gente. Obrigada. Obrigado, Lilian. E agora quero chamar na nossa tela a nossa avaliadora geral, Joelma Damasceno, lá do Rio de Janeiro. Joelma, 5 a 7 minutos, relatório geral da nossa reunião. Boa tarde, estão me ouvindo bem? Estamos, sim. Ok. Prezados, estou com aquela dificuldade deliciosa de fazer uma avaliação dessa reunião. Todas as pessoas que participaram da reunião recebem um feedback e eu trouxe uma avaliação de cada eixo da nossa reunião para conseguirmos ter uma visão um pouco panorâmica. Primeiro, quero dar o destaque da abertura da reunião. Vou citar aqui a Nayá, o Douglas, nosso Toastmaster, função super difícil. Nayá, você foi excelente em dar essa panorâmica do que é o Toastmaster. É sempre uma dorzinha nossa, porque acaba sendo logo no comecinho da reunião, a gente acha que é muito rápido, as pessoas ficam muitas vezes sem entender. No entanto, você trouxe o significado do Toastmaster. Parabéns, Douglas. Sem palavras, você é um showman. Estou muito feliz de ter participado aqui com vocês dessa parte da reunião. Falando do próximo eixo, quero falar um pouquinho das funções que foram desempenhadas. Então, trouxe aqui a Lucinalvo, o Olavo, eu como avaliadora, a própria Nayá, a Laura, a Lilian. Vocês são essenciais para o nosso clube funcionar. Destaque principalmente para a Lilian, que tem uma função, às vezes, de aparecer por mais de uma vez, aparece no discurso preparado, depois aparece no tabletop, depois aparece na avaliação. É uma função de bastante atenção. Então, parabéns, Lilian, para mim você desempenhou muito bem, com muita simpatia, embora seja uma informação tão dura, um número, você conseguiu traduzir isso com muita leveza para tudo. Palavra do dia muito bacana, é sempre jocoso ver os nossos companheiros em situações difíceis, principalmente quando está aí no palco, no ao vivo, numa coisinha que não funciona. Quero deixar com vocês um destaque para um ponto que eu vi aqui no Brasília Toastmaster, que eu gostei muito, que é o Networking Break. Esse Networking Break é uma força do clube. Vocês foram muito bem nesse ponto, colocaram com bastante clareza que é um objetivo do clube promover a integração das pessoas. Um ponto de melhoria é o tempo. A promessa foi de 5 minutos, acabou sendo 13. Então, talvez, dentro da dinâmica da reunião, programa logo 15 minutos para o networking break, 10 minutos para o networking break. Inclusive, ele funcionou aqui no online. Os colegas estavam conversando, interagindo. Eu fiquei quietinha aqui, porque eu estava fazendo uma série de atividades para dar avaliação, mas fiquei aqui observando a conversa da Raquel com o Ismar, com o Thiago. Então, muito bacana
ver essa intencionalidade de formar relacionamentos através do Toastmaster. O próximo eixo que eu vou trazer aqui para a nossa avaliação são dos convidados, das pessoas que foram desafiadas no Table Topics com um tema ligado ao tema central da reunião. O tema central da reunião foi, de fato, um fio condutor. Era perceptível que cada uma das perguntas feitas para os colegas estavam ligadas ao seu próximo desafio, ao seu próximo passo, que era o tema geral da reunião. Laura, Tiago, a Débora, visitante, falou do seu desafio, o Lucas, parabéns por vocês terem sido desafiados e toparem o desafio. Toastmaster é esse lugar em que a gente se joga, se expõe, porque é um ambiente de grande confiança. Todos nós somos voluntários, estamos aqui dispostos a aprender melhor. O outro eixo que eu vou trazer da nossa reunião é sobre os avaliadores. Então, pontuei um pouquinho os desempenhadores de funções específicas, né? Gramaticista, aliás, adorei essa palavra, gramaticista. A gente sempre fala de o nosso... como é que aqui no clube a gente não chama de grammar, a gente chama de relator da gramática. Então, gramaticista foi uma palavra bacana. Quem é o time, quem desempenhou na counter, quem foi o tópico surpresa. O Zoom Master, função super essencial. Essas funções, parabéns por vocês terem desempenhado, e elas têm conexão com o nosso crescimento na trilha didática. Cada uma dessas funções tem um amparo na trilha didática. Ela não é solta. Ah, vem aqui você ser timer. Não, você tem que estudar para ser timer, você desenvolve a escuta atenciosa, desenvolve a habilidade de não se perder, de marcar o tempo que você vai dar o feedback, você está ali atento a cada ponto que aparece na reunião. Esse é o grande legado, é o presente que a gente recebe de volta quando desempenha uma função no clube. Vou falar agora dos nossos avaliadores, Ismar, Aleteia, Raquel e Olavo. Eu fiz um parâmetro para vocês sobre o seguinte: é muito positivo quando um avaliador aponta para a trilha que aquela pessoa está desenvolvendo. Então, eu percebi que vários dos avaliadores destacaram a trilha, e o próximo nível, por exemplo, o Olavo falou, na Aleteia agora está indo para o nível 5, seus desafios vão ser na direção tal. É sempre legal quando o avaliador tem essa habilidade de dar aquela avaliação específica daquele discurso que foi entregue e ancorar essa avaliação no próximo desafio que o orador vai ter na sua trilha. Eu gostaria de deixar para vocês, avaliadores, o desafio de sempre fazerem isso. Sei que às vezes é corrido, você recebe em cima da hora. Procurem estudar que trilha é aquela que a pessoa está desempenhando para que a avaliação que você dê seja conectada com o próximo passo. Todos usaram o método sanduíche, todos destacaram o que a pessoa trouxe de louvável, o que a pessoa poderia melhorar e deixaram um desafio. Então, o meu desafio para vocês, avaliadores, é que, de fato, vocês consigam trazer para os seus avaliados uma perspectiva de maior duração, né? Do que tem ali, fazendo com que eles se conectem ainda mais com a trilha educacional. Minha palavra é para todos os colegas que estão aqui no clube. Nós temos esse desafio de conectar as pessoas com o que o Toastmaster tem para oferecer. E o que ele tem para oferecer de melhor é o desenvolvimento da pessoa. Não é só por timidez, não é só para você alcançar. Nós vimos isso aqui em vários discursos que foram apresentados. O objetivo do Toastmaster é fazer com que cada um se concentre numa jornada pessoal, se conecte com essa jornada através do que o clube tem a oferecer, que é networking, um preparo educacional e um ambiente de muita segurança para treino, para desenvolvimento todos os dias. Esse Brasília Toastmaster é um clube de grande referência aqui no nosso distrito, né? A coleção de todos os clubes do Brasil é o que a gente chama de distrito. O Brasília Toastmaster é o nosso distrito com muita
o Brasília Toastmaster é um clube de muita referência dentro do nosso distrito, ou seja, é um clube que aparece para o Brasil. E eu estou falando agora da divisão B. Dentro do Brasil, a gente tem duas divisões, dois grandes grupos do Toastmaster. É uma alegria para mim estar aqui junto com o Brasília, que tem essa reunião acolhedora, uma reunião focada no convidado, focada no membro do clube, focada em como essas pessoas vão poder alcançar com essa coletividade aqui o próximo passo, o próximo step, o próximo desafio que a vida, seja ela profissional, seja ela educacional, seja o desenvolvimento de um novo idioma, vai trazer. Brasília, essa força que vocês têm de ser um clube vanguardista, de ser um clube que puxa os demais clubes para uma direção de excelência, deve continuar. Por isso, eu vou dar um desafio para vocês. A experiência de quem está online, olhando só esse quadradinho que está aparecendo o banner do Toastmaster, e eu estou vendo só metade aqui do Douglas, ela acaba sendo um pouquinho prejudicada. Então, se vocês puderem testar outros ângulos de câmera, de repente um ângulo diagonal, que a gente possa ver as pessoas que estão aí presentes, principalmente os avaliadores. Quando você está aqui dando a avaliação de alguém que apresentou o discurso, você está falando para o nada. Então, eu sei que é desafiador. Pessoal que é Zoom Master, tentem, como próximo desafio, pensar como poderia quem está em casa, quem está assistindo como convidado, enxergar o público, porque a gente sabe que tem mais 13 pessoas do lado de lá que em momento nenhum a gente conseguiu perceber aqui. Os destaques do clube como um todo são esses. Vou deixar esse desafio com vocês e eu só posso, destacando aqui que nós estamos tendo o ano de comemoração do centenário do Toastmaster, 1924 é o ano que o clube, que essa organização passou a existir. Estamos celebrando aí os 100 anos da Toastmaster. Eu só quero deixar meus parabéns para o Brasília, por ser esse lugar em que a gente se sente tão bem, em que a gente aprende tanto. Parabéns, Brasília. Beijo para vocês. Muito obrigado, mas que feedback, hein, Joel? Acho que eu vou pegar o teu contato, que geralmente eu vou ligar para ler quando eu tiver deprê. Agora eu vou ligar para você também. Muito obrigado. E vamos aos vencedores do dia. Vencedores dos discursos de improviso. Você tem um plano de 10 anos para chegar a algum lugar? Por que não fazer isso em 10 meses? E agora eu vou colocar mais uma pergunta. Por que não fazer isso com a gente no próximo 10 meses? Pensem nisso. Agora sim, vamos aos vencedores do nosso discurso. Discurso de improviso. Quem é o vencedor? Laura Leal. Vem para cá, Laura. E o nosso vencedor... avaliador. O nosso vencedor, o vencedor do dia, nosso melhor avaliador ou avaliadora foi Raquel Ilha, na nossa tela. Cadê a Raquel? Aparece na tela, Raquel. Vai lá. Raquel, parabéns. Obrigada. Depois eu te mando. Legal, legal. Agora vamos ao vencedor. Um discurso preparado. Vencedor ou vencedora do dia é Lucas Ferreira. Vem para cá, Lucas. Tirou muita roupa para ganhar esse discurso, mas funcionou. Deu certo. Na foto, Lucas. Show de bola. Obrigado, valeu. Vamos encerrando a nossa reunião de hoje. Temos alguns avisos finais que sim. Gustavo que está avançando em mais um nível. Por favor, Gustavo, vem aqui. Já, ou então, quem sabe o Toastmaster também. Mentora dele? Você é mentora? Então vem, tira foto. É todo mundo da família, vamos lá. Parabéns. Aê, Gustavo, parabéns. Show de bola.
Finalizamos. Mais algum aviso? Tem? Tem aviso, aviso? Muitos avisos, por favor. Ah, não, Ale também. Caramba! Hoje é uma chuva de certificado, Ale! Parabéns! Indo para o nível 5. Temos mais certificados? Mais certificados? Legal. Gente, aviso nas nossas próximas reuniões. Nós temos a reunião em inglês, agora dia 24 de agosto, e a nossa reunião em português híbrida, igual essa aqui, que será no dia 7 de setembro. Esse QR Code aqui está a nossa agenda, e todos serão bem-vindos. E Toastmasters, onde os líderes se formam. Tirar aquela foto? Essa foto? Vem para cá, todo mundo. Vamos tirar aquela foto. Todos juntos. Convidados, se puderem abrir as câmeras, vamos sair todos nessa foto maravilhosa. Vamos abaixar aqui. Quem que vai Thiago, fazer Thiago, vai. aquele esquema do... Thiago. Thiago, tá.